A paz do Senhor a todos presentes. Amém. Glória a Deus. Eu louvo o nome do Senhor. Poder estar aqui mais uma vez junto convosco nessa noite. Esse é o culto de Santa Ceia, é isso? Culto de Santa Ceia. Essa oportunidade de ministrar a palavra do Senhor mais uma vez nesse lugar. O privilégio que pense, mas também sentir nos ombros o peso da responsabilidade. Mas eu creio que o Senhor está conosco, quer nos dar graça a transmitir uma palavra de Deus ao teu coração. Vamos abrir a Bíblia, o Evangelho que escreveu João, capítulo 3. Capítulo 3 do Evangelho que escreveu João. Vamos ver a passagem que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E a isto Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isso? E acudiu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, e temos testificado o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas tu não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor nosso Deus. É uma passagem bem conhecida da igreja do Senhor. E, na verdade, esse versículo 16 do capítulo 3, nós podemos dizer que ele é o tema central da Bíblia. Ele é o versículo mais importante. Toda a Bíblia ela se afunila, se acumula nesse versículo aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Esse versículo aqui é o versículo central. Parece que Deus ele vem falando, ele vem se manifestando, ele vem se revelando ao homem. E quando chega nesse versículo, Deus está se pronunciando à terra. E de tudo quanto ele fez até aqui se manifestou, ele está dizendo que fez para redimir a humanidade através do seu Filho, que é uma providência dele para a humanidade que não teria condições de se salvar a si mesmo. Não por obras, não pela sua justiça, mas pela justiça de Deus nos dando Jesus Cristo, o nosso Senhor. O interessante é que Jesus aqui, ao falar todo esse texto longo que eu li, Jesus está falando para um homem velho. Mas Jesus não está falando para um homem velho qualquer. Jesus ele está dialogando para um homem que não era nada mais, nada menos que um senador, um deputado, um advogado da nação judaica. Uma pessoa entendida em religião. Um membro do Sinédrio, que era um grande e poderoso conselho da nação judaica. Todo judeu que fazia uma profissão religiosa, ele aspirava a um cargo, uma cadeira no Sinédrio judaico. E Nicodemos era um homem muito inteligente, muito taribado na fé. Uma pessoa que entendia muito da lei, talvez fosse um doutor da lei. Mas o que impressiona esse homem aqui, ilustre, bem conhecido, bem reputado na sua pátria, é que ele, na festa da Páscoa, que é exatamente essa ocasião dessa passagem, em que Jesus está pregando as suas mensagens, está fazendo os seus milagres, ele percebe que Jesus não é um homem comum. Ele vê em Jesus um homem que nunca apareceu em Israel. Um outro tipo de mestre, um novo profeta que havia se levantado. E Nicodemos agora, ocultamente de noite, para não ser percebido pelos seus compatriotas e os seus companheiros de ministério de Sinédrio, ele sai da sua casa e talvez vai até Betânia, que era uma cidade bem próxima de Jerusalém, 3 quilômetros, onde Jesus pernoitava, na casa de Lázaro, de Maria, de Marta. Atraído pela doutrina de Jesus, ele chega até lá e ele faz essa primeira pergunta. É claro que o diálogo não foi só isso que estava aqui. Isso daqui é um resumo que João está fazendo para chegar onde ele quer. Mas ele diz: mestre, nós sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais e esses milagres que tu fazes se Deus não for com ele. O interessante é que Nicodemos, que também esperava o reino de Deus, de uma maneira totalmente diferente, que Deus estava dando esse reino da humanidade e para a sua pátria, que esperava um reino de uma forma, que esperava um Messias, que esperava uma promessa para a sua nação, que esperava uma salvação e libertação para a sua pátria, que esperava a independência dos termos geográficos da nação judaica, que esperava um dia alguém poderoso de sangue real da linhagem de Davi, que incentivasse, tocasse a buzina e congregasse todas as tribos de Israel de uma maneira altruísta, para que eles sacudissem o jugo romano que eles enfrentavam e eles tomassem de novo as suas propriedades das suas terras. Ele esperava isso, como João Batista esperava isso. Ele não chama Jesus de Messias. Ele não diz, tu és o filho de Davi. Mas ele diz mestre, porque ele também era um mestre. Ele está olhando para Jesus como um profeta, como alguém que apareceu. Veja que ele diz para Jesus: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele está olhando os milagres que Jesus está fazendo. Ele está focado e focou naquilo que Jesus fez durante a Páscoa. E ele foi atraído por isso. Ele queria saber de que forma Jesus fazia isso. Veja que Jesus não fala para ele, graças a Deus, que surgiu alguém que compreendeu e sabe que eu tenho algo de diferente.
Jesus também não elogia ele. Olha, eu te admiro, porque tu estás vendo em mim o reino de Deus. Olha, Nicodemos, parabéns para ti, porque foi o meu Pai Celestial que te revelou, não foi a carne e o sangue. Ele poderia ter falado como falou com Pedro. Mas Jesus olha para Nicodemos e diz: olha, Nicodemos, eu também quero dizer uma coisa para ti. Em verdade eu te digo, que ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer de novo. Isso impactou Nicodemos, ele não esperava essa resposta. Porque ele acreditava que ele veria o reino de Deus na vida dele. Mas Jesus estava dizendo que esse reino já estava no meio deles. E o que o Nicodemos precisava era enxergar esse reino, era ver esse reino. E diversas vezes nós vamos encontrar na Bíblia dizendo para os judeus que perguntavam para Jesus quando é que vinha o reino de Deus. E Jesus dizia: olha, o reino de Deus não vem com aparência humana. O reino de Deus está no meio de vós. E Jesus aqui, ao se direcionar para Nicodemos, ele está dizendo para ele: olha, Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não vais poder ver esse reino. Esse reino, Jesus que conhece todas as coisas, nele habitava a plenitude da divindade, ele era Deus, ele conhecia as almas dos homens, ele sabia o que se passava naquele homem de idade já avançada. Ele sabia que ele esperava a consolação de Israel, mas diante dele estava a promessa para a humanidade, a promessa para a sua pátria. E ele não conseguia enxergar isso. Ele enxergava aquilo que era superficial. Ele enxergava os milagres, ele enxergava as maravilhas. E eu vou dizer uma coisa aqui, meus irmãos, para nós aqui, sem medo nenhum de errar, sem insegurança nenhuma. Muitos de nós cometemos esse mesmo erro muitas vezes. Porque nós queremos olhar para Jesus às vezes por aquilo que ele faz, por aquilo que ele dá, por aquilo que ele pode fazer na nossa vida. Nós achamos que Jesus é um profeta. Nós achamos que às vezes Jesus é o gênio da lâmpada, que a gente esfrega, ele vai aparecer e dizer para nós o que é que tu queres, qual é o teu desejo que eu faça para ti. Nós achamos que Jesus é um fornecedor de bem para nós. Nós achamos que Jesus vai solucionar todos os problemas da nossa vida simplesmente porque ele é Deus, porque ele é um profeta. Porque ele é Deus? Não. Porque ele é um profeta, porque ele é o meu amigo, porque ele tem para me dar, porque ele é rico, porque ele é o dono do ouro, da prata. Sim, ele é, claro que ele é. Mas acontece que o nosso pensamento e a nossa atitude de focar naquilo que às vezes Jesus só pode dar para nós, nós configuramos um reino, e esse reino é o reino dos homens, do conforto dos homens, do bem-estar dos homens, para encher o nosso ego, para amaciar a nossa vida. Quando o que na verdade Deus quer é redimir a nossa alma. O que Deus quer na verdade é impactar a minha vida, é mostrar o seu amor, é ser meu amigo, é ser o meu redentor, é ser o salvador dos meus pecados, é transformar a minha vida, é me fazer uma pessoa feliz, uma pessoa para frente, uma pessoa altruísta, uma pessoa que tem uma palavra para a humanidade, uma palavra para o vizinho, uma palavra para o amigo de trabalho. Uma pessoa cheia do seu Espírito Santo. E nós limitamos a Jesus a um Deus pequenininho desse tamanho, quando nós dizemos que Jesus só pode fazer milagres na nossa vida e dar aquilo que a gente quer para satisfazer a nossa condição de vida, quando na verdade nós estamos errando o alvo e nós estamos vendo só o reino superficial, como Nicodemos estava vendo. Ele esperava um reino à força, ele esperava um reino militar, ele esperava um rei que tomasse as armas e expulsasse os romanos, ele esperava um rei que ia brandir a sua espada e ia derramar sangue. Mas Jesus não vinha com esse reino. Jesus vinha exatamente com um reino diferente para mudar a vida das pessoas, a atitude das pessoas, o pensamento das pessoas.
conquistar as pessoas de uma maneira diferente. Porque quando Jesus passava certa feita por Samaria, e ele queria entrar numa cidade e enviou até alguns dos seus discípulos para que ele passasse ali e fizesse uma obra naquele lugar, eles recusaram que Jesus entrasse na cidade porque ele era judeu. E Pedro e Tiago e João, ou seja, João e Tiago, os dois irmãos, chamados de Boanerges, filhos do trovão, Jesus apelidou eles dessa maneira. Disseram: Senhor, tu queres que a gente envie fogo do céu para que eles sejam consumidos? E Jesus diz: vocês não sabem de que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio para destruir as almas das pessoas. O Filho do Homem veio para salvá-las. E quando Jesus está dizendo aqui para Nicodemos: olha, se tu não nascer de novo, isso requeria uma atitude muito séria dele, como Deus requer de cada um de nós. É impossível nós nascermos de novo se a gente não morrer primeiro. Porque existe uma força muito grande operando na vida do ser humano, na minha vida, na tua vida. E você não pode negar isso, porque isso é uma realidade. Existe um operar humano de morte que se chama de lei do pecado sobre todos nós. O inimigo quer destruir a tua vida. O diabo quer acabar contigo. O inimigo quer te derrotar, não quer te ver nesse lugar. A vontade do inferno é te destruir, é te jogar no mundo, você não ter esperança, você não tem um sentido de vida, uma perspectiva melhor para a tua família, para a tua vida. Por isso que Deus enviou Jesus, para nos trazer vida e nos trazer vida com abundância. E essa vida com abundância é um estado de espírito e de alma que o mundo, e por mais que o mundo nos dê para nós tudo que ele tenha, nós nunca vamos encontrar esse estado de alma e de espírito. Nós podemos ganhar o mundo inteiro, sermos ricos, nos tornar milionários, termos muitas posses, mas jamais nós vamos ter a alegria e a felicidade e o contentamento que só Deus pode dar. Porque você e eu, com o que temos, nós temos a maior alegria que existe. E essa alegria, ela é uma alegria que ultrapassa a alegria que traz aquela felicidade dos bens materiais. Os bens daqui. Eu posso ser pobre e ser alegre como se eu fosse muito rico. Porque o verdadeiro tesouro é aquele tesouro que faz do Filho de Deus o mais importante da sua vida. Quando Jesus está dizendo para Nicodemos: olha, não importa tu nascer de novo, Nicodemos. Ele fala: mas como é que pode isso? Como é que pode um homem velho nascer de novo? Ele pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer a segunda vez? Ele entende que Jesus está falando literal. Talvez ele entendeu: poxa, será que eu tenho que nascer de novo para ver o reino de Deus que eu estou esperando? E Jesus falou para ele que não. Não te admires, Nicodemos, Deus me dizer que importa vai nascer de novo. Porque aquele que não nascer da água e do Espírito, aí Jesus não diz ver, Jesus diz entrar. Não pode entrar no reino de Deus. Não pode fazer parte desse reino. Não pode sentir esse reino. Não pode ver o operar desse reino. E Nicodemos fica talvez vagando e meditando no que será que Jesus está dizendo com isso. E Jesus dá um exemplo da natureza para ele. Olha o vento, Nicodemos, presta atenção, ele assopra onde quer. Tu ouves a sua voz, tu identifica que ele é real. Porém tu não sabe de onde que ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus está dizendo: olha, assim como o vento que é imprevisível, tu não sabe quando ele vem. E também é invisível, porque tu não pode ver ele.
Porém, tu sabe que ele é real, ele existe, ele é um elemento da natureza, ainda que ele não seja visto e ouvido. Ou seja, ele é ouvido, ele não é. Tu não tem como identificar, porque ele é uma coisa que parece que não existe, mas ao mesmo tempo ele se faz presente quando tu ouve o barulho dele na copa das árvores, o uivando nos telhados. E da mesma forma é quando o Espírito de Deus, ele trabalha dentro da nossa alma, da nossa vida. Quando ele impacta a nossa vida, quando ele transforma a nossa vida, quando Deus adota a nossa vida pelo seu Espírito Santo. Ele é uma coisa que não tem como explicar. É uma coisa que a gente não acha palavra para dizer o que acontece quando uma alma aceita Cristo e tem uma nova vida, um novo nascimento de Deus. Isso é uma coisa que é difícil até para a gente explicar. Por quê? Porque da mesma forma é uma coisa sobrenatural. Jesus, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele recebe isso. É uma coisa imprevisível. Só que o que faz a diferença é a pessoa se entregar, é a pessoa se render, é a pessoa se deixar ser tocada por Deus. Porque essa mesma lei de pecado que opera em mim e por você é um bloqueio às vezes para que essa força espiritual de Deus nos alcance, nos toque e nos transforme. Mas como é que pode acontecer isso? E Jesus fala para ele: tu és um mestre em Israel e tu não compreendes essas coisas? Quantas pessoas, meus queridos, quantas vidas não tem pastor, não tem evangelista? Eu tenho testificado, e vocês talvez tenham visto isso também. Pessoas que às vezes estão pregando, estão cantando, estão evangelizando, estão contribuindo, estão enchendo as igrejas, os púlpitos da igreja, mas nunca foram nascidas de novo. Nunca tiveram um encontro com Jesus. Nunca souberam o que é sentir a glória de Deus. Nunca souberam o que é ouvir a voz de Deus. Nunca souberam o que é uma experiência com Deus. Nunca souberam o que é ver Deus falando, Deus tocando, Deus alegrando, Deus mudando. Nunca tiveram uma experiência. Nunca se livraram do eu. Nunca largaram o mundo. Nunca trocaram o mundo por Jesus. Nunca tomaram uma decisão. Eu não estou apontando para vocês dizendo que eu estou pregando a palavra e dando o exemplo do que acontece no nosso meio. Eu não estou generalizando aqui. Eu estou englobando num cristianismo geral que nós estamos vivendo. Você está vendo isso? Eu estou vendo isso. Por que está acontecendo isso? E por quê? Porque a dificuldade de se nascer de novo se encontra exatamente na dificuldade de morrer. Jesus disse que se o grão de trigo não morrer, ele não dá fruto, mas se morre, dá muito fruto. E no reino de Deus é assim. Não tem como a gente nascer de novo. Não tem como a gente ser uma outra pessoa. Não dá para as coisas velhas se passar e tudo se fazer novo se nós primeiro não morrer. Se eu não morrer para a minha vaidade, se eu não morrer para o meu orgulho, se eu não morrer para o meu ego, se eu não morrer para a minha falta de perdão, se eu não morrer para o meu eu, que me derrota, que me aniquila, que me lança para longe de Deus, que me joga para o mundo, para os seus desejos, para as suas vaidades, para as suas cobiças, que enche a minha mente de tantas coisas, mas esvazia tanto de Deus. Não tem como. O que vai acontecer é que eu, como homem miserável que estou carregando uma morte sobre mim, um peso de pecado, como disse Paulo, uma lei que impera sobre mim,
que me comprou, que me traiu, que a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos de um Redentor, queridos. Nós precisamos de um Salvador. Enquanto a gente de fato e de verdade não der a nossa vida para Ele, não entregar, não entender a mensagem dEle, nós vamos sempre estar vinculado com aquilo que não é de Deus, que não agrada a Deus. Porque essas forças contrárias querem nos atrair. Veja que quando Moisés queria livrar o povo do Egito, Faraó quis barganhar com Moisés por diversas vezes. Primeiro ele disse: não, vocês vão, mas deixam os jovens aqui. Moisés disse: não, o nosso Deus disse que era para nós oferecer um sacrifício no deserto, servir a Ele como os nossos filhos também. Então deixa os velhos aqui. Ele disse: não, nós vamos com tudo que é nosso. Então deixa os animais de vocês aqui. E ele disse: não, porque o Senhor, nosso Deus, disse que não vai ficar nenhuma unha. Nós mencionamos aqui hoje sobre as famílias, e isso é muito bonito. Nós, como homens e mulheres de Deus, e pessoas que têm um compromisso com Deus, temos que ser sacerdotes, e dizer, e louvar e adorar, e estarmos frequentemente na presença do nosso Deus, dizendo: a nossa família não vai ficar nenhuma unha aqui, diabo. Nada para ti. Porque nós vamos consagrar tudo a Deus. Está difícil. Não é fácil. Porque a gente vê um operar contrário. Porque a gente vê uma afronta maligna. A gente consegue identificar e ver o diabo não se dando por vencido e querendo tragar aquilo que é nosso e que nós temos abençoado e consagrado para Deus. Então, quando Jesus, e eu acho que já é hora de parar, tenho 5 minutos ainda, ele está dialogando aqui com Nicodemos. E ele fala aqui nesse verso 11, olha, Nicodemos, é uma coisa que eu quero te dizer. Nós testificamos aquilo que nós temos visto. Jesus está falando: olha, vocês não estão acreditando no meu testemunho, na minha palavra, vocês não estão levando em conta, Nicodemos, não estás olhando para os milagres, não estás olhando para as maravilhas, só que a minha palavra testifica que eu sou divino. Ou seja, o Sinédrio, que estão dizendo que são a nação judaica, os representantes da lei, os administradores da glória de Deus, entendidos em religião, vocês não aceitaram o meu testemunho. Vocês não aceitaram. Vocês não compreendem. Jesus está dizendo para Nicodemos. Isso tudo que Jesus está dizendo, ele está impactando ele. Porque ele não encontrou só um profeta em Jesus. Ele saiu dali que a vida dele transformada, porque a vida de Nicodemos nunca mais foi a mesma. Porque quando Jesus estava pregando numa outra oportunidade, na festa da dedicação, se não me engano, dos tabernáculos, e quando o Sinédrio se reúne, e Nicodemos estava presente, e manda guardas para prender a Jesus, Nicodemos advoga a causa de Jesus. Olha, porventura a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvir o que ele fala? E disseram para ele: dar-se-á o caso de tu também ser da Galileia? Eles cortaram ele. Olha, observa as escrituras e vê que da Galileia não se levanta profeta. Nicodemos já era um outro homem, tinha uma outra visão de Cristo. E que eu quero dizer para nós aqui, nessa noite, é que quando nós fazemos um voto com Deus e quando nós conjecturamos com nós que a gente precisa melhorar e passar a ouvir mais de perto qual é a mensagem central do Evangelho e o que é que Deus tem comigo, muitas coisas que a gente pensa de Deus vão cair por terra. E muitas coisas que a gente não conhece, a gente passa a conhecer. E a entender. Porque Deus entra num particular conosco, como Jesus entrou com Nicodemos, e começa a revelar coisas para nós
que a gente diz assim: meu Deus do céu, como eu era cego. Porque Jesus está dizendo para Nicodemos: olha, Nicodemos, tu és um cego. Sabia que Jesus está dizendo isso para ele? Porque Jesus está dizendo assim para ele: ó, aquele que não nascer novo não pode ver o reino de Deus. E ele não via, ele não enxergava o reino de Deus que estava no meio deles. Eles esperavam ainda. E às vezes, meus queridos, me desculpe se eu vou falar uma palavra ríspida aqui, com toda a educação, nós somos cegos. Veja só que quando eu vou fazer um paralelo aqui, com Bartimeu, quando Jesus ele fala assim para Bartimeu, o filho de Timeu, o cego de Jericó, e diz: vê, a tua fé te salvou. Se nós não colocarmos e fazer um paralelo com a nossa vida espiritual, quando nós professamos que aceitamos Jesus, automaticamente Deus quis tirar a nossa cegueira espiritual e colocar as suas verdades através de um conceito novo de vida, de uma nova vida. Só que vai passando o tempo e a gente vai se acomodando na fé e a gente vai ficando cego e a gente diz que nasceu de novo, mas o mundo vai entulhando coisa em nós e nós vamos morrendo de novo. E às vezes Jesus tem que dizer isso para nós, porque nós pregamos que nós temos que clamar como Bartimeu: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E às vezes Jesus tem que olhar para nós e dizer assim: ó, vê, a tua fé te salvou. Olha, tu estás cego por quê? Por que ficasse cego de novo? Por que estás fazendo vistas largas aquilo que é o teu compromisso, aquilo que é as tuas prioridades para comigo? Por quê? E às vezes Jesus tem que puxar a nossa orelhinha e dizer: ei, acorda, sacudir nós assim, ó, vê, a tua fé te salvou. Aleluia. A nossa fé, a nossa salvação, a nossa chamada foi para nos salvar. E do que a gente se salvou? Nós somos salvos, somos do quê? Do mundo. E o que é o mundo? O que o mundo nos causou? O que o mundo faz para nos destruir? As concupiscências. Primeiro do olho de João. Segundo da carne, ele vai lá no Éden para fazer lembrar a mulher Adão. E terceiro, a soberba da vida. E aí João está dizendo: filhinhos, não ameis o mundo e nem o que o mundo há. Porque o que está no mundo, a concupiscência, ele vai lá e ele olha, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. A concupiscência significa os desejos. E a soberba da vida, de ter, de possuir, de ser, não procedem do Pai, mas procedem no mundo. E aí ele diz ainda que aquele que ama o mundo não está nele o amor do Pai. Não é que o Pai não ama ele, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, porque amou o mundo. De certa forma, Deus ama o pecador, não o pecado, nós sabemos disso. Mas é que o amor dele pelo Pai, ele não tem amor pelo Pai. Por quê? Porque dentro da alma dele não existe lugar para amar a Deus. Porque as coisas do mundo ocuparam o lugar de Deus. Vocês estão me entendendo? Como dizia o bispo Samuel. Estão comigo, igreja? Queridos, está doendo um pouquinho essa palavra? Deus, ele, às vezes, ele faz uma feridinha assim, mas às vezes ele joga um salzinho, mas é para curar. Ele dá uma lixada, mas depois ele passa um óleo de oliva. Se nós, pregadores do Evangelho, pastoras, com todo respeito, os emissários de Deus, os embaixadores de Deus hoje, nas nossas igrejas, nós fôssemos pregar mais a doutrina bíblica, mais o conteúdo grosso da palavra, nós éramos mais vitoriosos nas nossas vidas. Sabia? Nós éramos mais alegres, nós ia ter uma adoração melhor, nós ia ser mais espontâneo para a adoração, nós ia ser mais feliz e contente com aquilo que a gente tem.
A gente não ia andar numa luta desenfreada atrás de vitória, atrás de bênção, atrás do milagre. Por quê? Porque o dono do milagre está com nós. O dono da promessa é nosso amigo. O dono da vitória é o nosso rei. O dono das maravilhas é o nosso Pai. E quando nós corremos muito atrás, nós estamos dizendo que Ele está longe de nós. Nós estamos clamando de uma maneira desesperada e às vezes ignorante, dizendo que Deus não pode fazer as coisas. Parece que nós estamos dizendo para Deus: poxa Senhor, Tu estás tão longe de nós, não estás me ouvindo. Isso é falta de comunhão, isso é falta de relacionamento. E isso significa uma fé pequena. Mas hoje eu estou pregando para pessoas inteligentes aqui, para pessoas sábias, que sabem que eu não estou mentindo nessa palavra. E se você, porventura, querido, não sente em você o novo nascimento, hoje é o dia de você: Jesus, eu estou aqui, Senhor. Faz uma obra na minha vida. Eu preciso ver esse reino. Eu preciso entrar nesse reino. Eu preciso compreender esse reino. E você, quem sabe, você foi ferido. Você foi alvejado de maneira que você está sangrando ao ponto de morrer. E o homem espiritual, que foi fecundado em você, está perdendo o vigor e a força. Jesus está aqui dizendo para você que Ele é o dono da vida, que Ele levanta, que Ele dá fôlego, que Ele dá vigor, que Ele dá força, que Ele restaura, que Ele põe de pé. Sem mim nada podeis fazer, diz a palavra. Amém? Amém. Isso tudo culmina porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus está dizendo para Nicodemos: olha, Nicodemos, primeiro Ele diz: tu vais ver uma coisa. Tu lembra, tu és mestre da lei, que Moisés, ele fez uma serpente de bronze enrolada numa haste. Quando os israelitas passavam pelo deserto e começaram a murmurar de Deus, de Moisés, que eles queriam voltar para o Egito, que eles estavam esfastiados daquele maná que caía, só comiam aquilo, Deus mandou serpentes abrasadoras e eles morreram aos milhares por causa da murmuração. E então Moisés clamou ao Senhor, e eles também: olha, pede para o Senhor perdoar o nosso pecado. Nós pecamos, para tirar essa serpente de nós estamos morrendo. E Moisés orou a Deus e disse: olha, Moisés, tu faz uma serpente de bronze abrasadora igual a essa, a semelhança, enrola ela, certo? Moisés pediu para algum ouvires fazer aquilo ali, e tu levanta e pede para eles olhar. Quando eles olharem para aquelas serpentes que estiverem infectados, envenenados, eles vão ficar sarados. E assim aconteceu. Eles foram sarados. E Jesus, ele faz um paralelo e dá esse exemplo. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Nicodemo não estava entendendo nada até ali. Ele ia entender quando viu Jesus na cruz. Jesus, a fim de que todos sejam atraídos para mim. A nossa vitória, querido, não existe outra vitória. É a cruz. É a cruz de Cristo. E cruz traz uma conotação para nós penosa. Cruz significa sacrifício. Cruz significa pena de morte. Cruz significa peso. Cruz significa caminho estreito. Cruz significa caminho árduo. Cruz significa dificuldade. Mas eu quero dizer para ti que aquele que não tomar a sua cruz, se negar a si mesmo e olhar para Jesus, não tem salvação. Não existe salvação. Eu não posso me salvar. As minhas obras não podem salvar. A igreja não pode me salvar. A igreja é a agência de Deus que prega o Evangelho para você, que fala de Jesus para você. Mas a igreja não salva, os pastores não salvam você. Quem salva é Jesus. E Jesus só salva através da cruz. E às vezes você acha que servir a Jesus é difícil, é penoso. A gente sofre, o diabo às vezes bate em nós.
mas não existe outro caminho para a salvação. Porque quanto mais a gente leva a cruz, mais o Deus ele drena o nosso eu, mais Deus ele humilha o nosso ego, mais Deus ele permite que Jesus seja glorificado em mim através da cruz. Quando o Sirineu vinha do campo e um soldado disse: olha, leva a cruz dele aí, esse criminoso, Simão Sirineu olhou: mas o que eu tenho a ver com isso? Estou vindo do campo, estou trabalhando, tenho que levar a cruz de um condenado. Ele não conhecia Jesus ainda. Futuramente ele se tornou-se um grande obreiro. O Rufus da Bíblia é ele, companheiro de Paulo. Ele leva a cruz de Cristo até um pedaço. E não existe, às vezes, uma outra maneira de nós chegarmos perto de Jesus se não for através da cruz, levando a cruz também. Não existe, como diz o Fernandinho, não existe evangelho sem cruz. Quem quiser servir a Jesus, tome a sua cruz. Evangelho e a cruz não existe. Evangelho sem cruz não existe. Então eu estou no Evangelho, irmão Simar, porque a cruz está pesada. Então você está servindo a Cristo, porque olha, a perseguição está grande, a luta está ferrenha. Deus está te dando uma oportunidade, é difícil entender isso, de glorificar o nome dele através da cruz, dos sofrimentos de Jesus. Porque a nossa alegria não é um carro do ano. A nossa alegria não é uma casa bonita. Do crente que serve a Jesus e teve encontro com Ele, a nossa alegria não é a vitória, não é o milagre, não é as maravilhas de Jesus, não é os sinais. A nossa alegria é Jesus. Amém. A nossa alegria é o Espírito Santo. A nossa alegria é ser crente. A alegria de estar aqui não é de receber o que Ele pode dar. Não. A alegria de estar aqui é estar aqui. É louvar aqui. Amém. É adorar aqui. É bendizer aqui. É glorificar. É testificar daquilo que a gente já tem. É dizer para Deus com isso tudo aqui: Senhor, eu te amo. Glória a Deus. Com a cruz. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar você e levar você até a cruz. Amém. E que o Senhor, nessa noite, se você ainda, quem sabe você não sente uma conversão total, quem sabe tem alguma coisa que você precisa largar e dizer: olha, tem alguma coisa que está me impedindo de estar mais perto de Jesus, e eu sinto que eu estou em perigo, e que eu preciso realmente que o Senhor, Ele fira isso daí, Ele aniquile isso daí, Ele arranque, passe de mim isso daí, para que eu realmente chegue até a cruz e possa encontrar lá o quê? Um homem. Meu Deus, eu estava conversando só com um amigo meu ontem, hoje, um amigo meu lá no trabalho, falando: olha, Luciano, já parasse para pensar, meu irmão, como hoje a igreja, às vezes, os crentes são tão ingratos a Deus. Olha só o que Deus fez. Deus se fez carne, apanhou igual um condenado, ensanguentado naquela cruz, com gemidos, no meio de dor, ladrão, rejeitado pelos seus irmãos, pelo seu povo, pelas suas autoridades, se fez vil, se fez passar por um criminoso, um condenado, para dizer para nós: ei, será que não entende que eu amo vocês? Será que vocês não entendem isso? Parece que isso não impacta mais nós. Parece que isso não comove nós. Se isso não comover nós e mudar a nossa vida, o que vai mudar? O próprio Deus chamando a nossa atenção. O próprio Jesus, ao ponto de morrer como um homem, como um cachorro, irmão, vamos dizer assim. Para dizer: acorda, acorda, povo, acorda, humanidade. Olha o que eu fui capaz de fazer para você olhar para mim, para você ter vitória, para você mudar de vida, para você ser transformado,
para você ser alguém aqui, para você ter livre acesso ao céu, do teu nome e seu Espírito no livro da vida. Deus foi capaz de fazer isso. E parece que isso hoje em dia não impacta mais a igreja, não impacta mais nós, não comove nós, não humilha a gente. Mas que hoje a voz de Deus seja audível nesse lugar. Amém? Amém? Deus abençoe. Obrigado. Vamos orar? Quer ficar de pé? Eu quero te desafiar nessa noite. Eu quero ver quem é que é corajoso aqui mesmo. Para Deus. Presbítero irmão Simar, eu estou enquadrado em muitas coisas que tu falasse aqui. Esqueça o que eu disse e lembre de que o Deus falou contigo através das palavras. Não visualize a mim aqui, mas tente no teu entendimento visualizar Deus agora no trono olhando para ti, esperando algo de ti, uma decisão tua. E sabe, você precisa vir até aqui na frente, se humilhar como Jesus fez, levando aquela cruz no ombro. Toda Jerusalém crucificam ensanguentado, a cabeça inchada pelos espinhos enfencados na sua fronte. O carrasco tinha dado muitos açoites, as costas de Jesus estava lanhada. Jesus estava semi-nu. Tudo isso para alcançar nossas almas. Era necessário ir até o Calvário naquela humilhação toda. Mas ele disse, eu vou conquistar um povo para mim. E quem sabe às vezes a gente não quer se humilhar, a gente não quer sair de um banco desse daqui, ó, a gente está aqui assim, ó, que nem vocês estão, ó. Não, se eu for até lá, isso é uma vergonha muito grande. Todo mundo vai dizer que eu sou um pecador. Meu amigo, quem não é pecador? Olha, a tua vitória às vezes está lá na tua humilhação. Ó. Quando João Batista estava lá dizendo para Jesus, ei, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Jesus lhe falou, deixa João, porque é necessário primeiro que faça toda a justiça. Jesus estava se colocando também como um pecador que precisava se arrepender e ser batizado. E o mais ele fez lá no Calvário. Se você sente que tem que se humilhar, mesmo que alguém aqui, eu acredito que não vai acontecer, mas existe a possibilidade de te apontar, faça para Deus, querido, faça hoje, tome essa decisão agora, venha a Cristo, deixa tudo aqui no altar, saia daqui renovado, uma nova pessoa, uma nova mulher, um novo jovem. Saia daqui com essa vitória na tua mão. Se você quer uma oração, a liberdade está aqui, ó, hoje dada a ti. Se tem alguma coisa que te incomoda, se tem algum inimigo que te fere, se tem um espinho na tua carne, que às vezes você diz, esse é um mensageiro de Satanás, hoje é o dia dele ser destruído aqui. Vem até aqui, nós vamos orar, os pastores vão orar, nós vamos interceder. Você vai sair daqui abençoado. Você já está sendo abençoado pela palavra. Isso, vem. Venha Jesus, venha a Cristo. Não é vergonha vir a Cristo, é vitória vir a Cristo. Aleluia. Vergonha é nós guardar aquilo que está pendente e sair com aquilo e o inimigo depois ficar dando risada na nossa cara. Mas nós vamos ferir ele hoje com a espada da palavra e da verdade, para você sair daqui abençoado. Quem sabe até Deus quer fazer um milagre aqui. Aleluia. Eu creio num Deus de milagre, que cumpre a sua palavra, que honra a sua palavra, que gosta de ver os humildes da terra. Glória a Deus. O Senhor é fiel e verdadeiro. Ele já te escolheu há muito tempo. Ele conhece as tuas qualidades, mas Ele sabe que o diabo, Ele sabe dessas qualidades. Ele quer bloquear isso aí. Não, aquilo lá vai ser usado na obra de Deus. Eu vou infernizar a vida dele. Nós vamos orar, são só esses? São só esses? Então nós vamos orar. Não existe nada de errado.
Está tudo bem na tua casa, está tudo bem no teu casamento, está tudo bem na tua empresa, está tudo bem nos teus relacionamentos, tá? Então fique aí onde você está, se está tudo bem. Mas se não está tudo bem, é hora de Deus dar um bem para ti, de Deus dar um dom para ti, de Deus te libertar, de Deus te tocar, de Deus te transformar, de Deus agir, de Deus fazer milagre, de Deus mudar as coisas. Você não pode aceitar a situação que às vezes o inimigo coloca para ti na tua vida. Você não pode aceitar isso. Por quê? Porque você sabe aonde recorrer, porque você tem consolo, porque você tem um Redentor, porque você tem um Salvador, porque você tem um ajudador, tem um Consolador. Nosso Deus e Pai, nós oramos a Ti, Senhor, dando graça ao Teu nome e Te louvando nesse lugar, Senhor. Apresentando os Teus filhos que aqui estão. Nós não conhecemos o problema de ninguém, Senhor. Muito pelo contrário, nós somos aqui Teus ministros, Senhor, e queremos também chorar com eles. Também queremos ajudá-los em oração nesse momento e colocá-los diante de Ti, Senhor. Deus, em Teu nome, Senhor, nós queremos repreender a fúria do mal. Nós queremos repreender, Senhor, a opressão maligna. Nós queremos repreender, Senhor, o atrapalho na vida deles, Senhor. Nós queremos fazer a obra, assim, das trevas do inimigo, para que eles prosperam todos os laços, todos os embaraços, sim, Senhor, declarando a Tua vitória, a liberdade, para que eles, Senhor, cheguem a um pleno conhecimento de Cristo na vida deles. Vai operando nessa noite, vai, Senhor, dando, Senhor, livramento, Senhor, vai libertando nesse lugar, vai libertando, Senhor, da carne, do mundo, do pecado, daquilo que atrai eles, Senhor Deus, e lança eles longe da Tua presença. Não, mas inverte esses valores, Senhor, nessa noite. Desfaz as forças contrárias do inimigo, para que eles sejam ganhos para Ti nesse lugar. Assim nós declaramos, Senhor, a vitória nesse lugar, Senhor, sobre essa igreja, e amarramos todas as forças contrárias do inimigo, Senhor, para que haja salvação de almas, para que haja milagres nesse lugar, para que haja, Senhor, prosperidade no meio da Tua obra, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode ir para o seu lugar, amém? Sentar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, isso é Evangelho. Amém? Isso é palavra. A palavra, ela não vem para nos dizer assim, está tudo bem, fica assim mesmo. Não. A palavra, ela vem para nos confrontar. Amém? Se nós fizermos tudo certinho, é como a justiça. Quando o homem anda na justiça, ele não tem o que temer, ele não tem que temer polícia, nem guarda, nem polícia, nem nada. Amém? Assim é a palavra do Senhor. Quando nós estamos retos diante de Deus, querido, cumprindo os propósitos de Deus, nós não temos o que temer. Amém? Mas tudo que foi falado aqui, querido, isso vem de encontro à reflexão que a gente tem que ter na nossa mente. Amém? Isso que foi falado aqui, querido, todos os dias a gente tem que rever isso que foi falado. Todo dia. Nós temos que rever isso todos os dias, para que a gente não caia, né? E comece a morrer devagarinho. Começa a morrer, daqui a pouco a gente já não acha que não é tão pecado assim. Não é tão ruim assim, né? E começa a criar uma amizade do mundo, né? E a palavra do Senhor diz que é muito clara: aquele que se constitui amigo do mundo, ele está se constituindo inimigo de Deus. Amém? Isso é muito importante, querido, muito importante. A gente tem isso no coração. E eu quero contar um testemunho.